tiverem, vocês podem me avisar e aí eu paro para tentar explicar. Né? Beleza. Beleza, dá só um ok, aí eu começo. Pode ir? Bem, boa tarde. Hoje eu vou apresentar o tema termodinâmica das reações, equilíbrios de fase heterogênea. Eu vou seguir os tópicos numéricos, falando inicialmente uma parte introdutória, né? As condições, né? Os pré-requisitos para obter o equilíbrio heterogêneo, tá? Depois falar um pouco da termodinâmica das reações, tá? Opa! E aí, seu Danúcio? Danúcio. Rapaz, só mandando pontinho aí, rapaz. Rapaz, pode ir, mano. Tá bom, tá bom. Vou seguir aqui. Bem, então, na última apresentação que eu tive, eu falei da influência da pressão, né, no ponto de fusão, implicações para a origem dos magmas. Então, nisso a gente falou, né, muito sobre parâmetros extensivos, parâmetros intensivos, falamos das variáveis de estado, né, energia interna, entalpia, entropia, energia livre de Gibbs. E hoje a gente vai focar mais, né, no G, tá? Mas também vamos falar também tanto dessas variáveis de estado listadas, tá? E falar também um pouco da síntese conceitual de metaestabilidade, tá? Vamos falar de extensões metastáveis e regras de Cherenkov-Makers, o método de Cherenkov-Makers, reações heterogêneas, sistema de componentes. Aqui, tá? Falar de sistemas de uma componente, tá? Sistemas binários e sistemas ternários, né? É o que dá para hoje, tá? E, por fim, exemplos e discussões. Bem, então, falar um pouco agora das condições, né, de equilíbrio heterogêneo. Então, basicamente, o equilíbrio entre duas ou mais fases, tá? Então, para a gente atingir esse equilíbrio heterogêneo, imaginando duas ou mais fases, tá? Essa aqui no item A e no item B, a gente tem que ter, no caso, para essas fases, temperatura e a pressão, ela tem que ser a mesma, tá? Tanto aqui, no caso, para fase A, fase B e fase C. E como eu falei na última apresentação, tá? Para atingir esse equilíbrio, a gente tem que ter um DG do sistema, né, igual a zero, tá? A energia de Leibniz, ela tem que ser minimizada. E basicamente isso que a gente vai fazer hoje, né? Tá? A energia livre de Gibbs, basicamente a gente ela vai ditar, né, para onde está indo a estabilidade, tá, do nosso sistema. Então, para fases, né, aqui no caso A, B, C, a G do sistema basicamente é a somatória, tá, dessas fases. Então, para obter aqui o equilíbrio, tá, o DG do sistema ser igual a zero, a gente tem que ter essa somatória aqui realmente dando igual a zero. Então, fazer essas formulações, né, a gente já fez isso na passada, mas eu acho válido realmente voltar um pouco, né, relembrar. O G igual a entalpia menos TS, tá? Como a gente viu, a entalpia, no caso, para o calor, né, que a reação precisa para ser atingida. Oi? Oi? Sério? É. Eita.
Pode ser aqui mesmo, assim? Ah, sei. Ah, tudo bem, outro imprevisto, mas tudo bem. Então, a entalpia, né, recapitulando aqui, é basicamente o calor necessário para uma reação ocorrer, tá? Então, aqui, a entalpia, esse termo aqui, a gente viu que é energia interna mais PV, tá? Então, a gente substitui aqui, e aí vai fazer a diferenciação, né? Todo mundo já fez cálculo, enfim, DG igual aqui DU, né? Aqui a derivada do produto, então tem que fazer primeiro vezes a derivada do segundo, mais repete o segundo e faz a derivada do primeiro, e aí faz aqui para tanto o PV, né, e também aqui o TS, tá? E aí, basicamente, como tem, a gente viu também que o DU, a energia interna do sistema, basicamente é em função do calor, né, mais o trabalho. E a gente sabe que o trabalho basicamente é menos PDV. Então, a gente tem dQ menos PDV e substitui aqui, tá? Então, isso aí é a primeira lei da termodinâmica. E aí, basicamente, aqui a gente dá, né, para anular tanto o menos PDV mais PDV, e aqui repete, né, PDV, e a gente sabe que dQ basicamente é TDS, né? Então, TDS, e aqui também tem um termo negativo, né, menos TDS, dá para anular também, e no final a gente fica com essa equação aqui, a número 1, tá? E aí a gente pode fazer as manipulações, tá? Lembrando que o V é a variável conjugada, aí, no caso, em função da pressão, e a entropia em função da temperatura, tá? Então, essa equação número 1 varia tanto em função dos parâmetros extensivos, né, que depende da quantidade, né, da matéria, e os parâmetros intensivos, que não dependem, né, no caso, a pressão e a temperatura. E aí, agora a gente vai adicionar um termo composicional, tá? Para essa equação de número 1. Então, a gente vai chamar aqui, basicamente, do potencial químico, tá? Que basicamente é uma grandeza. E a gente pode fazer, termodinamicamente falando, uma comparação com a energia livre de Gibbs. Então, basicamente, vai ser a somatória das fases envolvidas, né? Do potencial químico de I vezes o dNi. Então, fazendo aqui uma derivada parcial, né, para saber realmente a inclinação, né, aqui, de um diagrama GX, né, o G, em função também da composição, para que uma pressão e temperatura constante, né, esses termos aqui eles se anulam, né, vai para zero. E aqui, basicamente, constante também, né, tanto a quantidade molar de I, né, diferente da quantidade molar de J. Então, isso aí constante, a gente tem que isso aqui fica igual ao potencial químico, tá? E aí, basicamente, como eu falei, é uma grandeza termodinâmica que dá para fazer correlação com o G. E o G basicamente dita a espontaneidade, para onde vai tender a estabilidade do nosso sistema. Então, como a convenção basicamente se a gente tem um G, né, a transição de uma alta energia livre para uma baixa, a gente tende à estabilidade, né, sempre minimizar o DG. E aí, basicamente, também a gente pode fazer isso, correlacionar com o potencial químico. Então, o potencial químico, ele migra de um alto potencial químico para um potencial químico mais baixo. Tá? E aí a gente vai relacionar isso com diagramas, tá? Variando energia livre de Gibbs com a composição. Tá? Então, aqui, basicamente, a mesma equação, tá? Agora com a adição do potencial químico, né? Um termo composicional, e a quantidade de mols das fases. E aqui deixando as fases A, B e C como um único componente, lembrando lá que o G, né? Aqui é o somatório. Então, a gente faz o somatório para A, B e C, também adicionando o potencial químico. Então, lembra que para ter o equilíbrio, a gente tem que ter o DG igual a zero, tá? Então, DG igual a zero, e aí faz aqui, né, evidencia os termos, a variável conjugada volume para dP e a entropia para dt.
E aí, lembrando lá que das condições para equilíbrio heterogêneo é exatamente temperatura e pressão das fases, ela tem que ser a mesma, tá? Então, se ela é a mesma, a gente pressupõe que o dP e o dt é igual a zero, é constante, tá? Então, esse daqui anula, isso aqui também anula, e a gente fica somente com o dg variando em função dos potenciais químicos e dos dNs de cada fase. Isso para um único componente, tá? E agora, fazendo em função de uma reação, aqui a gente tem 2A mais 3B, são os reagentes, igual a 4C, que é o produto. Então, para isso acontecer, a gente tem que consumir 2 mols de A e 3 mols de B para dar, para produzir, né, 4 mols de C. Então, basicamente, a gente pega isso aqui, 1/4 de DNC, que é o produto, e lembrando que para os reagentes, como eles vão ser consumidos, a gente coloca um sinal negativo. Isso aqui, basicamente, é uma variável de extensão que usa-se para correlacionar os reagentes, né, os coeficientes estequiométricos dos reagentes com os produtos. E aí a gente sabe que o dG aqui do sistema é igual a isso aqui, tá? O potencial químico dN. Então a gente pega o dN de A e o dN de B e de C e substitui aqui, e aí fica basicamente o potencial químico vezes o coeficiente estequiométrico, tá? Lembrando que para os reagentes, sinal negativo e para os produtos, positivo. E aí a gente faz derivada parcial, tá? Do G do sistema e da variável de extensão em temperatura e pressão constante, né? Porque isso aqui anula, fica só o potencial. E basicamente a conclusão disso é que o G do sistema em função do potencial químico, basicamente aqui, esse coeficiente estequiométrico é o mesmo daqui, tá? Então, a conclusão é que a somatória, aqui, esse V de J, de uma incógnita tal, pode ser A, B ou C, é basicamente o coeficiente estequiométrico, tá? E aí varia não, multiplica em função também do potencial químico das fases, isso igual a zero. E agora a gente vai trabalhar com sistemas de um componente, pegando o sistema Al2SO5, tá? A gente sabe que são os polimorfos, né, de Al2SO5, andaluzita, silimanita e cianita. Então, inicialmente, vamos fazer aqui o DG das fases, né, andaluzita, silimanita e cianita. E a gente faz aqui a derivada parcial, tá? Derivada parcial de G da andaluzita, faz da silimanita e da cianita. Isso aqui, tá? Quando a gente está trabalhando com pressão constante. Se a pressão é constante, esse termo aqui, dP, é igual a zero. Então, isso aqui anula. Então, o dG, ele varia em função somente da entropia e o dt. Um sinal negativo aqui. Então, quando a gente faz a derivada parcial para saber lá a inclinação, né, desse diagrama GT, né, em função da energia livre de Gibbs e a temperatura, basicamente, a inclinação ela é regida pela entropia da fase. Então, uma fase que tem maior entropia, né, ela vai ser, como nesse caso aqui dessa ilustração, pegando aqui, como por exemplo, andaluzita e silimanita, tá? Depois a gente trabalha com a cianita, mas pegando aqui, ó, a inclinação ela vai ser mais negativa quando a entropia ela é mais alta. Então, qual é a fase que tem maior entropia aqui entre a andaluzita e a silimanita? É a silimanita. Então, essa fase ela vai ser mais estável em uma condição de mais alta temperatura. Ó. Quando a gente aumenta a temperatura, a inclinação dessa reta, né, basicamente diz que a silimanita ela tem um G menor do que o G da andaluzita em uma temperatura mais elevada. Então, numa condição de pressão constante e variando somente a temperatura, aqui a silimanita ela é mais estável, em função dela ter uma maior entropia, né, em relação aqui à andaluzita. Fazendo isso também para uma temperatura constante, então esse termo aqui, ó, ele se anula e a gente fica somente com V e o dP. Então, variando a pressão, tá, e deixando aqui uma condição isotermal, aqui pegando a silimanita e a andaluzita,
basicamente diz que à medida que eu aumento, tá, a pressão, eu vou tender ali, basicamente, a diminuir o volume, tá? Então, a fase que tem um menor volume, ela vai ser mais estável. Então, quem é que tem menor volume aqui? Nesse caso, em uma pressão mais elevada, é a silimanita. A gente vê aqui que a inclinação dela é menor do que a inclinação da andaluzita. Então, ela tem um G aqui, nessa condição de pressão mais elevada, menor. Então, ela é mais estável. Tá? Então, a gente conclui que a silimanita ela é mais estável em uma condição de alta pressão e alta temperatura. A andaluzita ela é mais estável em uma condição de temperatura mais baixa, tá? Porque tem um G aqui menor, e uma condição aqui de pressão mais baixa, tá? Então, aqui, quando a gente faz essa derivada parcial, quando a condição de isotermal, né, temperatura constante, a inclinação é em função do volume da fase. Tá? E aqui a gente vê que é uma reta, não é algo não linear. Então, basicamente, aqui vai ter um plano de superfície para essas fases, tanto a andaluzita e a silimanita. Então, quando a gente tem o diagrama PT, basicamente é uma projeção da energia livre de Gibbs, tá? Tem um plano lá tridimensional, todos os eixos perpendiculares, né? Pressão, temperatura e G. E aí pega o G, tá? E por que isso aqui, esse plano, são diferentes, né? Em função da pressão e temperatura? Porque varia tanto o volume das fases como a entropia, tá? Então, como tem diferença do volume molar e da entropia, eu vou ter pontos ali no diagrama pressão, temperatura desse plano de superfície que vão ser diferentes. Só que aí eu tenho um ponto que vai ter uma interseção, tá? E esse ponto aqui, basicamente, é essa linha aqui que a gente observa, ó, linha ao longo da qual a gente tem um G igual para ambas as fases aqui, silimanita e andaluzita. Então, essa linha aqui, ela diz que basicamente tem uma coexistência entre as fases, tanto a silimanita como a andaluzita. Então, a gente chama aqui de uma curva de reação que vai ser mostrada lá no diagrama pressão-temperatura. Vocês estão entendendo? Eu tô. Beleza. Agora, adicionando a cianita, tá? Lembrando que o L2SO5, a gente tem três, né? Cianita, andaluzita e silimanita. Isso varia em função de volume e também de entropia, em função basicamente lá do número de coordenação, tá? Então, como a gente tem aqui dois alumínio, tá? E tem a sílica, a gente tem um alumínio que é basicamente octaédrico, tá? No número de coordenação, no caso 6, e para cianita, o número de coordenação também é 6. Tem outro alumínio de coordenação 6. Quando o número de coordenação é maior, você tem um maior empacotamento. Então, essa fase ela vai ter um menor volume, em contraste com a silimanita e a andaluzita. A andaluzita ela tem um número de coordenação, um alumínio com um número de coordenação 5, então irregular. E a silimanita, número de coordenação 4, ela tem um alumínio com número de coordenação 4, então ela vai ter um maior volume, tá? Volume, no caso, intermediário, né? Já que aqui é maior volume. Então, a gente vai observar aqui, ó. Então, tem os planos de superfície, tá? Basicamente, aqui, ó. Se a gente faz aquela mesma coisa, derivada parcial, deixa P constante, varia a temperatura. A cianita, ela é mais estável em uma condição de temperatura mais baixa, tá vendo aqui, ó? O G dela, a inclinação, ó, é mais baixa aqui, em temperatura menor. A andaluzita, né, intermediária aqui, e a silimanita, ela é mais estável em uma condição de mais alta temperatura. Já quando a gente faz com temperatura constante, a pressão aqui variando, a gente vê que a silimanita, em uma condição de mais alta pressão, em função lá do empacotamento, ela tem um menor volume. Então, ela é mais estável, ó, tá vendo aqui, ó? Alta pressão,
o G dela aqui, ó, é menor, tá? E aqui a andaluzita, ela é mais estável em uma condição de pressão, no caso, mais baixa. E aí, basicamente, essas linhas aqui, ó, que tem, ó, linha ao longo da qual andaluzita e silimanita se intersectam, né? No caso, o G é igual. Aí a gente tem aqui, basicamente, essas retas, né? Não são curvas, são retas porque, basicamente, é um plano aqui. Não tem... não são não lineares. Então, basicamente, a gente tem aqui, ó, a linha de reação, né, univariante da cianita igual a andaluzita, tem aqui andaluzita e silimanita, e tem aqui a cianita e a silimanita. E aqui, ó, a gente tem basicamente o que a gente chama de ponto triplo, tá? Que basicamente aqui, ó, os planos de superfície, né, essas retas, elas, no caso aqui, elas têm uma interseção. Então, tanto aqui o G da andaluzita é igual da silimanita e da cianita. Então, todas as fases elas coexistem nesse ponto aqui, tá? E aqui, basicamente, o campo de estabilidade da cianita, né? Um equilíbrio, no caso aqui, campo de estabilidade de variante, aqui silimanita e aqui andaluzita, tá? Aqui são as curvas, ou retas, no caso aqui, né? Univariantes, e aqui o campo é invariante, tá? Em função lá da regra de fase de Gibbs. E aí a gente vai falar agora de metaestabilidade, das extensões metastáveis e regras de Cherenkov. Algo interessante colocar aqui a síntese conceitual do que é metaestabilidade. Basicamente, a metaestabilidade é algo que está estável, mas ela não tem uma menor configuração de energia livre, tá? Então, como a gente pode notar aqui, então tem aqui o equilíbrio estável, instável e metaestável, tá? Então, para ela aqui se converter, né, o equilíbrio metaestável, para se converter para o estável, ela tem que superar, né, essa barreira aqui, potencial, né? Ela tem que ser, no caso aqui, tem que essa barreira cinética aqui, né, energia de ativação, ela tem que ser superada, tá, para você atingir o equilíbrio estável. Então, nesse caso aqui, a maioria dos minerais, como eu citei, né, as reações polimórficas do L2SO5, também o quartzo, né, a sílica, elas são minerais metastáveis, tá? O que isso quer dizer? Basicamente que o mineral ele não quer desaparecer, tá? Então eu mudo as condições de pressão, temperatura, ele ainda está lá, tá? Então, um exemplo, né? As reações incongruentes, né? Ali no ponto peritético, enfim. A gente tem, no caso, biotitas, né? Então você tá lá, você muda as condições de pressão, temperatura, tem as reações incongruentes e a biotita ainda está lá, tá? Lá naquela tua rocha. Ela não quer desaparecer. Da mesma forma, o quartzo, tá? Então, a grande maioria dos minerais, eles são meta-estáveis, tá? Então, aqui, a extensão metastável, né, que a gente chama de uma reação, né? Aqui eu coloquei de novo reação, mas é fase ausente, tá? Pela regra de Cherenkov, ela deve cair no setor no qual a fase é estável em todas as assembleias possíveis. Isso eu vou mostrar no próximo slide. Mas, do ponto de vista termodinâmico, né, falando, por que isso acontece? Basicamente, a gente tem essas reações, né, polimórficas. Essas reações, elas têm pequenas variações no volume e também pequenas variações na entropia. A gente viu que o G é em função tanto da variação de volume, tá? Que é a variável conjugada da pressão, e a entropia, que é a variável conjugada da temperatura. Se elas são pequenas, então o ΔG também é pequeno. Então a gente tem uma persistência metastável comum, tá? Isso explicado do ponto de vista termodinâmico. Então, lá na sua rocha, né, você vê tanto lá cianita como a silimanita, né, presentes lá na mesma lâmina. Do ponto de vista termodinâmico,
basicamente é explicado por uma transição aqui, uma reação entre a cianita aqui, né, de transição, para a silimanita, mas do ponto de vista termodinâmico, né? Mas o que acontece basicamente é uma persistência metastável, tá? O mineral ele não quer desaparecer, então ele está lá. Tá? Basicamente, isso é explicado aqui do ponto de vista termodinâmico pelo ΔG. Então, a regra de Cherenkov-Makers, pegando como, por exemplo, o L2SO5, basicamente ela diz que a extensão, né, ela deve cair no campo de estabilidade do mineral da fase ausente. Então, aqui, essa reação ela é composta aqui do equilíbrio, né, a coexistência de cianita e andaluzita, a curva a reta univariante, né? Então, essa reação aqui é chamada silimanita, porque é a fase ausente. Você tem aqui cianita e andaluzita, você não tem silimanita. Então, se você aqui projetar, vem aqui, cai exatamente no campo de estabilidade da silimanita, tá? Então, do ponto de vista termodinâmico das extensões metastáveis, isso é correto. Outra regrinha da regra de Cherenkov-Makers é que os campos de estabilidade, eles têm que ter um ângulo, tá, menor do que 180. Por quê? Isso é explicado de um ponto de vista geométrico. O argumento que a gente utiliza aqui é puramente geométrico. Então, se eu tenho aqui um ângulo, né, maior do que 120, eu vou ter que as extensões metastáveis de todas aqui, tanto andaluzita, silimanita, cianita e silimanita, vão cair no campo de estabilidade da cianita. Então, não é coerente, tá? Não é plausível, do ponto de vista da metastabilidade, ocorrer isso daqui. Então, a regra de Cherenkov-Makers diz que, novamente, a extensão metastável, a reação, ela deve cair no campo de estabilidade da fase, né, ausente da reação aqui, e que o ângulo, né, entre as reações aqui do campo de estabilidade de uma fase tem que ser menor do que 180, ok? Vocês podem parar, tá? Se não estiver entendendo. Tá tudo ok? Oi, oi? Tudo certo. Então, sistemas de dois componentes, né, binários. Então, vamos trabalhar agora com diagramas lá, como eu falei lá no início, GX, tá? Então, hoje vamos falar do item A e B, não vamos falar do C, tá? Mas, aí, dos solos, né? Então, uma fase que pode ter uma composição fixada, né? Basicamente, a pressão e temperatura são constantes, né? Aqui variando basicamente o potencial químico, né? A gente tem essa representação aqui gráfica, tá? Para uma determinada fase alfa, para uma composição fixada, tá? Nesse caso aqui. Agora, para B, pode se exibir uma solução sólida completa, né, entre dois membros. Então, aqui, basicamente, vai variar em função lá do potencial químico, né, da fase, no caso aqui do componente 1 e 2, e também do número de mols, né, já que é uma solução sólida. Então, aqui, né, tem uma ampla faixa de composição, e aqui essa curva, né, basicamente côncava, né, do beta, é explicado lá pelo G, lógico, uma pressão e temperatura constante, basicamente varia em função da fração molar da fase, né, a quantidade de mols da determinada fase, e, no caso, o componente, né, o elemento em si, e do potencial químico. E aqui eu sei que a gente não vai comentar hoje, tá? Então, vamos para os exemplos. Aqui a gente vai utilizar, né, para os exemplos de diagramas binários, o método da tangente, tá? Então, a gente tem basicamente, o método da tangente é um método gráfico simples para interpretação de diagramas GX. E aqui, basicamente, nesse caso, lembra lá das condições para atingir o equilíbrio heterogêneo. Então, as fases têm que ter mesma temperatura e mesma pressão, tá? Então, aqui, basicamente, G e o X, numa condição isobárica e numa condição isotermal. Então, para uma composição aqui, né, fixada de BC1, aqui no caso do componente, né,
X2BC1, aqui a gente vê que nessa faixa, né, da composição, basicamente as assembleias minerais possíveis nessa rocha, basicamente vão ser estáveis para a fase alfa, tá? Por quê? Porque o potencial químico dessa fase aqui, ó, em função do G, basicamente é correlato, tem uma menor configuração aqui. Então, para essa composição, a fase alfa ela vai ser estável, em detrimento aqui da fase beta, tá? E aí a gente utiliza o método da tangente para saber exatamente o potencial químico, tá? Dessa fase. Caso a fase alfa, aqui do componente 1, e fase alfa do componente 2. E no caso aqui para o item B, basicamente aqui BC1, né, aqui BC2 mais para o lado do componente 2, aqui basicamente né, a assembleia possível vai ser composta pela fase beta, tá? Porque ela tem uma menor configuração de energia livre, que é o potencial químico, né, da fase. E aí, utilizando também o método da tangente para saber o potencial químico. E aqui, na condição intermediária, né, BC3, a gente tem também aqui, né, no caso, tanto a fase alfa-beta, como também a fase eu falei fase beta, né, e também fase alfa. Por quê? Porque aqui é uma composição intermediária, né, fazendo o método da tangente, a gente vê que pega esse ponto aqui, tá? E nesse ponto aqui também, que é o do potencial químico da fase alfa e da fase beta. Então, as assembleias possíveis vão ser compostas tanto pela fase alfa como pela fase beta nessa configuração aqui de composição aqui intermediária, tá? E agora, utilizar aqui diagramas TX e PX, né, para sistemas binários. Hoje eu acho que só TX. Então, aqui um exemplo, né, duas fases de composição fixada. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui. Então, uma fase de composição fixada e uma fase de composição variável. Então, vamos assumir que o sistema é composto aí por cristais de composição fixada, que é a fase beta, e um melt binário, que é a fase alfa, tá? Então, pela convenção lá, naquela apresentação, tá, que a gente falou da entropia, a gente tem a convenção que a entropia de um meio gasoso é maior do que a entropia de um meio líquido, que é maior do que a entropia de um meio sólido. Então, aqui, basicamente, a gente tem que o melt tem maior entropia do que os cristais. Então, em uma condição de mais alta temperatura, quem vai ser estável, no caso, é a fase alfa, que é exatamente o que a gente vê aqui, ó, na temperatura T1, que a gente só tem o líquido, né? Basicamente aqui o G, ó, mais baixo é da fase alfa, tá? A fase beta está aqui, ó, em cima. Então, quem tem menor configuração de energia livre é quem é mais estável, que no caso aqui a fase alfa, que é o melt. E aí a gente vai diminuindo a temperatura. Diminui a temperatura e aí, ó, o beta, ele toca agora essa curva aqui, tá? Então, basicamente, para uma configuração que a gente tem um componente 2 aqui, puro, tá? A gente tem aqui a fase beta, ela coexiste com a fase alfa, que é exatamente nessa configuração aqui, ó, nessa ilustração esquemática. T1, só líquido, aí vem, toca T2. Essa T2 aqui, basicamente, é a temperatura de fusão para um componente puro 2, tá? Então, se a gente tem um X aqui, o 2, 100%, a temperatura de fusão é aqui, porque coexiste líquido com cristais, né? Então, diminuindo agora a temperatura, tá? Na temperatura 3 aqui, a gente tem agora que os cristais, eles são estáveis, tá? Ele diminui, tá vendo aqui, ó? O alfa, o beta diminui. Ele estava aqui igual, ó, ele diminuiu. Então, tem menor energia livre, então eles são estáveis. E aí, para saber o potencial químico, que é a composição de cada um, a gente pega aqui, ó, faz o método da tangente, sabe o potencial de A e o potencial de B. E aí, na temperatura T4, basicamente, aqui
a gente continua, né, com ampla faixa de composição com a fase beta estável, tá? Então, basicamente isso, correlacionar o potencial químico com a energia interna. Então, quem tem a menor energia interna vai ser a fase que vai ser mais estável, tá? E aí tem o exemplo do sistema de oxígeno anortita, tá? E aí, ó, basicamente temos a temperatura T1. Aqui a gente tem uma composição, ó, BC1, tá? Vocês estão vendo aqui, né? BC1, essa faixa aqui de oxígeno anortita, tá? Então, BC1, temperatura 1. Quem é instável? Basicamente, quem é estável é somente líquido, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a curva líquidos, ela tem uma menor energia livre, tá? Do que aqui o potencial químico da anortita, né? Os cristais, e o potencial químico do diopsídio, que são os cristais. Então, em todas as configurações aqui, o líquido é estável, tá? Aí eu vou diminuir a temperatura, tá? Isso aqui numa condição de pressão constante, tá? Uma atmosfera, o 0,1 megapascal. Então, aqui, ó, basicamente, tem o líquido e aí eu tenho a temperatura T2, 1400 aqui, ó. E aí ele toca a curva aqui do líquidos. Quando ele toca a curva do líquidos, basicamente a curva do líquidos, essa linha, né? Ela tem a coexistência de cristais e tem a coexistência do líquido, tá? Então, basicamente aqui, ó, eu vou cristalizar, como a composição está mais para o lado daqui da anortita, os primeiros cristais são mais anortíticos, tá? Então, aqui, ó, eu tenho basicamente só anortita, né? Então, o potencial químico da anortita, aqui, ó, ele já rebaixa, e aí o do diopsídio, ele ainda tá, ó, aqui, ó, mais para cima. Então, ele não é estável. Quem é estável aqui, os cristais da anortita, é igual, ó, ao do líquido, tá? E aí faz o método da tangente para saber a composição lá. E agora, a temperatura T3, né? Aqui, ó, eu vou ter agora, no caso já, os cristais, né? No caso da anortita, e agora eu faço também o método da tangente para os de diopsídio, ó, porque agora eles são estáveis também, tá? Então, pego aqui, ó, o líquido aumentou, potencial químico, aqui os cristais de diopsídio diminuiu, então são estáveis, tá? Aí faço aqui para saber exatamente a composição. E aí, aqui, pessoal, a temperatura T4 é o ponto eutético. Então, ponto eutético a gente sabe que é a temperatura dos sólidos. Então, aqui, ó, a gente vai ter uma coexistência tanto dos cristais de anortita como de diopsídio. Então, aqui, ó, essa curvazinha aqui, ela toca, né, exatamente aqui também da curva do líquido. Então, o líquido ainda ele é estável. Aqui só vai, basicamente, como é um ponto invariante, uma fase tem que esgotar, né? Que no caso é o líquido. Então, aqui nessa outra configuração de T5, ó, a curva do líquidos ela é superior aqui no caso aqui, essa do potencial químico, né? No caso dos sólidos, né? Do potencial químico de oxígeno e da anortita. Então, como ela é superior, ela não é mais estável. Então, aqui para baixo, ó, T4 para baixo é tudo sólido, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, basicamente, é que tem toda uma termodinâmica por trás dos diagramas de fase. A gente trabalha com o G, né, trabalha com a composição, no caso, para construir esses diagramas fazendo essas manipulações, tá? E aí tem duas fases de composição variável. Tem esse exemplo também, que eu acho que vocês já estão cansados de ver, a solução sólida, né, entre os plagioclasos, albita, sódico, né, anortita, cálcico. Então, novamente, né, pega dos cristais, líquido. Aí tem um potencial químico. Aqui, no caso, quem é instável em BC1? Somente líquido, né? Aqui um campo de variante. Então, pela regra de fase, né? Então, aqui, cristais não é estáveis. Temperatura elevada, quem tem maior entropia. Então, é o líquido. Então, o líquido tem G diminuída, então são estáveis. Vai, ó, agora para a anortita. Qual a temperatura de fusão da anortita pura? É aqui, T2, ó. Aqui, nesse ponto.
Note que aqui, ó, a anortita do líquido é igual ao potencial químico ali dos cristais de anortita, tá? Então, eles coexistem. Então, a temperatura de fusão para membro puro anortita aqui, ó, nessa configuração, tá? E aí vai diminuindo, né? No caso T3, toca na curva do líquidos, né? Curva do líquidos, que é a curva dos sólidos. E aí você tem aqui, já faz o método da tangente para saber as composições, né, dos primeiros cristais, né? A composição também do líquido, e aí vai indo, tá? Cristais já, aqui vai ter o plagioclásio, aqui no caso aqui o líquido, né, e do plagioclásio albita também. E aí, chega na configuração aqui de T5, né, que é aqui a temperatura de fusão da albita. Então, aqui, ó, tá vendo, ó, igual. Já a anortita aqui, o líquido já não é mais estável, né, só cristais de anortita. Então, aqui, ó, nessa configuração aqui, temperatura de fusão da albita pura. Então, tem coexistência de líquido e cristais de albita pura. E aí, a gente vê aqui nessa última, né, que é somente cristais, né? Vê que aqui o potencial químico dos cristais de albita, de anortita, são tudo numa configuração de menor energia livre de Gibbs do que aqui a curva do líquido, tá? E agora, as reações heterogêneas, né, entre duas ou mais fases em sistemas binários, aqui vocês viram, né? A gente vai aqui em função do G. Então, nessa ilustração, né, ela diz que eu tenho um aumento da temperatura, né, para cá. Então, eu tenho T1, T2, T3. Eu tenho três fases. Eu tenho a fase A, B e C. Tá? Uma configuração de T1, eu tenho aqui a linha, ó, essa daqui, basicamente, o método lá da tangente, né? E eu tenho que toca aqui o A e o B e o C. Então, o A e o C tocando aqui, eles são estáveis, eles estão em equilíbrio. O B, ele tem uma maior G, então ele não pode ser estável nessa configuração aqui de mais baixa temperatura. Então, o que isso me diz? Qual a inferência que eu posso tirar daí? Basicamente é que B, ele tem uma maior entropia, então ele não é estável numa configuração de baixa temperatura. Então, quando eu vou aumentando, ó, vou para T2, ou tocou aqui na curvinha, na curva não, na reta, né? Tocou aqui, então todas as fases aí, elas são estáveis, A, B e C. O que isso me diz? Basicamente, que eu estou numa curva de reação. Eu estou numa curva não, né? Aí, no caso, é uma reta. Eu estou numa reta univariante, tá? Então, aqui, ó, A, B, C são estáveis. Agora, na temperatura mais elevada ainda, o B, ó, menor. Então, o B é mais estável na configuração de temperatura mais elevada, por quê? Porque ele tem uma maior entropia em função do que, no caso aí, da fase A e C. Então, aqui a representação, né, no gráfico disso aqui, basicamente aqui, A e C, aqui o campo de estabilidade, né, são mais estáveis em uma configuração de mais baixa temperatura. Quando toca, né, quando todos estão em equilíbrio, eu tenho uma curva, a curva não, a reta, perdão, univariante. E aí, quando eu tenho uma configuração de mais alta temperatura, eu tenho aqui somente a B estável e A e C sendo meta estável. Lembra lá, né? Meta estável não tem a menor configuração de delta de G, né? Então, outra fase tem que ser mais estável, que no caso aqui é a fase B. E aí, diagramas GX, né, grids petrogenéticos, basicamente, isso aqui é feito em função de quê? Volume e entropia. Então, aqui a gente faz, ó, C tem maior entropia. A gente vê, C tem maior entropia, mas tem o menor volume. Então, a fase C, ela é mais estável em quê? Ela é mais estável em uma
configuração aí de mais alta temperatura, tá? Mais alta temperatura, e no caso aqui, como o volume aqui é mais baixo, né? E também uma pressão, podemos dizer assim, também elevada, tá? Já a gente pega a fase A, tá? Ela tem um maior volume, tá? Igual também a fase D, né? Em comparação aqui com a fase de volume B e C. Então, A tem um maior volume. E também uma configuração aqui de entropia mais elevada, né? Então, ela vai ser uma configuração em que ela é mais estável em uma condição de mais alta temperatura e mais baixa pressão. Então, a gente vai fazendo aqui, ó. Esses aqui, esses retângulos aqui, são os diagramas GX, ó. G e o X, a composição aqui. Então, aqui nesse campo de estabilidade, só tem as fases A e D. Então, note aqui, ó, que o diagrama GX, ó, toca aqui somente essa reta A e D. Não toca nem B e nem C, tá? Eles são metaestáveis. E aí, nas curvas, né? No caso, nas retas, perdão, aqui de univariantes, ó, todos são estáveis aqui que participam, né? Exceto a fase C, que no caso essa reta aqui é chamada de a reta de reação C, porque a C é ausente, tá? Lembra lá, a regra de Makers, ele cai no campo de estabilidade do C. Então aqui, ó, coexistem A, B e C. Agora, quando passa para cá, somente, ó, B. Então aqui, ó, já o campo de estabilidade do B, né, e também o D, mas você tem aqui, ó, B com menor energia livre de Gibbs. Tá? E aí também tem uma coisa que é chamada de sistema degenerado, que são quando duas ou mais fases elas têm a mesma composição. Então, essas reações aqui, né, a regra de Cherenkov, o método, né, basicamente ela tem aqui uma reta em que você tem a extensão metaestável D e C, né? Aqui eles não participam, né, nas transformações, tá? Então, basicamente, as ligam, né, aqui, um sistema degenerado, em que, no caso aqui, A e B têm a mesma composição, tá? E aí vamos para sistemas de 3 componentes. Então, no caso aqui são os sistemas ternários, né? Então, a gente tem 2 tipos de reações metamórficas, que são a Terminal Stability Reaction e a Tie-Line Flip Reaction. Então, aqui no caso, a gente vai usar os diagramas, né, ternários, que é o triângulozinho, dos componentes, né, que estão nos vértices, e aí, a partir das fases, né, que estão envolvidas no nosso sistema, que é a rocha em si, a gente tem que saber a composição da nossa rocha. E aí saber quais são os minerais que estão lá. Então, a gente faz, né, as frações molares e plota lá no diagrama ternário. A partir disso, a gente vai fazer as ligações. Liga cada fase, tá? Ligando cada fase, a gente vai ter algo como isso aqui. Ou uma reação terminal, ou uma tie-line flip, tá? Que no caso, tie-line flip reaction é essa daqui, ó. A gente tem AB gerando aqui o CD, né? Ou vice-versa, enfim. E aqui a terminal reaction, que é basicamente A, B, C gerando uma fase D, tá? Então, lá no diagrama, que a gente chama de diagrama quimiográfico, a gente vai ter essas reações. E aí, por que isso é interessante? A gente vai estudar a topologia das reações, né, dos planos dentro desse diagrama. E aí, a gente tendo vou até passar aqui, tá? Um diagrama, né, ternário. Então, tem o componente 1, 2 e 3. Então, eu tenho lá a bulk composition da minha rocha, ela plota aqui, tá? Então, basicamente, na minha rocha, as assembleias estáveis, né? No caso, as assembleias possíveis é A, B e C. Então, aqui a topologia está coerente. Então, eu posso, à medida que eu tenho aqui, ó, eu tenho esse diagrama, tenho fases
A, B, C. Então, é essa assembleia. Uma composição aqui da minha rocha aqui, plotando nesse triângulo. E aí, aqui, vamos supor, né? Aqui eu tenho uma configuração de mais baixa temperatura, aqui mais alta. Eu passo de uma mais baixa para uma mais alta. Então, aqui, ó, eu tenho uma curva de reação. Aqui, no caso, um exemplo de uma terminal reaction. De baixa para alta, aí eu vou ter um ponto que eu vou ter a coexistência, que é exatamente de todas as fases aqui envolvidas, né? Então, eu tenho aqui, ó, o diagrama, que basicamente, nessa configuração de temperatura mais baixa, vamos supor, tá? A, B e C, eles são estáveis. B não é, ó, tá vendo? Ele não toca no plano. Ele não toca no plano, então ele não é estável. Não tem um G na configuração mínima. Quando eu passo pela curva de reação, todos são estáveis. A, B, C e D. Agora, quando eu aumento mais a temperatura, e aí eu vou produzir, no caso, o D, perdão, eu vou ter aqui o tipo, ó, de uma reação de terminal reaction. Então, eu vou ter assembleias possíveis para minha rocha, sendo ADC, ABD e BDC, tá? Dependendo de onde a composição da rocha plotar aqui, tá? Então, por isso que a topologia é importante. Então, quando eu passo para cá, ó, o D onde está? O D está mais baixo. No plano aqui, A, B e C são meta-estáveis, né? Ou ainda podem ser estáveis nessa configuração aqui da topologia. Da mesma forma aqui para o tipo tie-line flip reaction. Então, as assembleias estáveis aqui, vamos supor, temperatura mais baixa, A, B, C e B, D, C, tá? Então, tenho essa configuração aqui. E aí, eu quero, no caso, aumento a temperatura, né? Passo por uma curva, uma reta de reação, ou uma curva. E aí, todas são estáveis, porque toca no plano. E aí, quando passo para uma temperatura mais elevada, eu vou gerar novas assembleias, ó, A, D, C e A, B, D. Então, dependendo da composição da minha rocha, então, onde plotar no diagrama, vai ser a assembleia estável. Então, por isso que topologia é muito importante. Por quê? Digamos, se eu tiver uma topologia aqui, ó, aqui nesse triângulo aqui, superior. Aqui eu tenho A, B, C. Aí eu passo, aumento a temperatura, passo pela curva de reação, vou gerar essas outras aqui, ó. Só que a minha composição, ela não plota nesse triângulo. Como ela não plota nesse triângulo, vai passar a reação, mas não vai ocorrer nada, nenhuma mudança mineralógica na minha rocha. Então, por isso que topologia é muito importante, né? Os conceitos básicos dos diagramas quimiográficos. Então, dependendo da topologia, tá? Ela vai dizer se vai ser possível gerar aquela assembleia ou não para a composição da minha rocha, tá? Então, isso que eu quero que vocês peguem, tá? Então, é muito importante isso. Por isso que, quando a gente tem os diagramas de fase, os grids petrogenéticos, que são lá as curvas de reação, tem várias reações que não estão lá. Várias reações. Exatamente porque tem várias topologias, como eu mostrei aqui. Então, basicamente, a gente reduz com as topologias dentro lá da composição da minha rocha. Então, um diagrama lá de ultramáfica, ou pelítico, quartzo feldspático, enfim, as reações lá vão ter as mais comuns para aquela topologia, tá? Então, dependendo lá da composição, da topologia, vai ser possível ou não ter uma reação e gerar a assembleia mineral daquela determinada rocha. E aí a gente vai ver, não, qual é a configuração? Foi de aumentou tanto a temperatura como a pressão, ou foi uma descompressão, enfim. Então, é isso, basicamente, que a gente tem que ter uma noção para esse equilíbrio de fases heterogêneas. Tá? Então, a termodinâmica é muito importante para isso. Então, a apresentação de hoje é isso, e eu fico para dúvidas e discussões.
De primeira é assim, Miguel. É um pouquinho complicado. Tudo isso aí que tu apresentou vai estar nesse capítulo que tu falou? Do... Eu vou mandar para vocês o PDF. Beleza. Felipe, eu só não entendi, eu acho que essa parte final aí que tu retomou para esse último diagrama aí. Esse aqui, ó. ABC. Não, aquele ABC que passa para D depois. Uau, peraí. O do canto superior esquerdo. Do último slide aí. Tu falou que. É, Ah, do lado do ABC, eles vão ter. Essa Assembleia Mineral não vai ter estável. Beleza. Quando ela estiver sobre a linha, o D, todos vão ser estáveis. Porém, quando passa para o outro lado, que é o campo de estabilidade de D, somente o D está sim, eu entendi tua pergunta. É assim, ó. Tu tá certo, exatamente lógico nessa parte aí. Agora, a questão é o seguinte. Nesse diagrama aqui, ternário, geralmente, esse 1, 2 e 3 é um óxido, um elemento. Sei lá, aqui o 2 é magnésio, óxido de magnésio, aqui óxido de ferro, ou aqui água, tá? Vamos por isso, para ficar mais claro. Então, tu vai ter uma composição da tua rocha. Ela vai dizer lá tanto de magnésio, tanto de água, tanto de ferro. E aí vai plotar. Ou plota aqui, pode plotar em qualquer canto, tá? Se ela plotar por aqui, ó. Tá vendo a seta, né? Tô. Se ela plotar por aqui, ó. Por aqui, por aqui. Aí eu vou ter a assembleia estável. Vamos lá. Baixa temperatura. ABC. Tenho lá a minha rocha, ABC. Nessa configuração. Aumentou a temperatura. A B lá coexiste, como tu falou. Aí vem aqui a curva de reação. Quando passa para uma configuração de mais alta temperatura, quais são as assembleias que pode gerar? ABD, ADC e DCB. Só que a minha composição estava onde? Aqui, né? Então ela está por aqui, né? Então, ela passou de ABC para ADC. Não vai ser ABD e nem BDC. Por quê? Porque a topologia não deixa. A topologia está aqui, ó, nesse triângulo aqui, tá? Triângulo assim. Então, essa vai ser a estável, enquanto que B e C vão ser meta-estáveis. Essas outras aqui, ó, A, D, B e B, D, C, vão ser aqui meta-estáveis, mas a mais estável é A, D, C, porque a composição está aqui, ó. Então, topologia é muito importante, porque é basicamente compatível com a química da tua rocha. Então, a gente tem que levar em consideração a rocha como um sistema químico. Então, a reação só vai acontecer se ela estiver dentro da topologia da reação, que no caso aqui é terminal reaction, tá? Então, a fase estável é A, D, C. Entendeu? Entendi. Se Então ela quer dizer que, por exemplo, se eu tiver, seguindo esse exemplo que tu deu, eu encontro uma rocha que eu tenho os componentes A, D e C aí. Se o B estiver presente, eu poderia considerar que ele está lá de forma meta-estável, né? Sim, sim, sim. Exato. Exatamente isso. Agora, se ela tivesse mais para cá, ó, a composição da tua rocha lá, o magnésio, ferro e água, tiver por aqui, então, quando eu aumento a temperatura, faço essa reação aqui, qual é a estável agora? É B, C, D, porque a topologia está aqui, tá? Como eu falei, o exemplo lá, se está fora dessa triângulo aqui, está aqui, não vai acontecer nada, não vai acontecer nenhuma mudança, porque a topologia não está compatível com a química da rocha. Se a química da rocha está aqui, vai essa reação tá de boa. Do ponto de vista termodinâmico, ela ocorre teoricamente, mas na realidade
Não vai ocorrer, por quê? A química está aqui. Está vendo a topologia que não está, entendeu? Então, como eu falei, nos grids petrogenéticos lá, cadê? Nos grids petrogenéticos são aqui as curvas de reação, né? Aí você tem essas curvas aqui de boa, porque bate com a topologia. Agora, tem muitas reações que teoricamente estão lá, mas que não ocorrem porque a topologia não é compatível com a rocha. Tá? Então, é isso que é importante. Tá? Então, por isso que eu acho interessante fazer uma apresentação só com diagrama quimiográfico, sabe? Para ficar mais claro ainda. Porque o foco hoje era realmente reações heterogêneas. Mas deu para entender, Pedro? E o restante que está aí? Miguel, Danúzio, Cadu? É sempre isso, diminuição da G, né, que é a energia livre, para atender à estabilidade. E a energia livre de Gibbs é a mais importante para ditar processos espontâneos, né, de estabilidade. Então, basicamente, tudo que a gente vê em petrologia, da petrologia metamórfica, petrologia ígnea, é baseado na termodinâmica. Parâmetros extensivos, entropia, volume molar, parâmetros intensivos, que é o goal, assim, né? O objetivo geral da petrologia metamórfica, né? A geotermobarometria, que é a condição de temperatura e pressão daquela rocha. Beleza? Entenderam aqueles diagramas lá de ígnea, do anortita, de obsídio, os plagioclasos? O do GX, né? Isso, o GX, é. Entendi. Aí, viu, aquilo ali é um método da tangente, é simples, entendeu? Aí você vê aquele líquido, do caso plagioclaso, né? Variação composicional de solução sólida, membros sódicos, cálcicos. Então, tem lá a curva lá, côncava, né, do líquido, dos cristais. Quem tiver mais baixo no G é o que está estável lá, entendeu? Então, basicamente isso. Gravou, né, Miguel? Deu certo a gravação? Beleza. Vixe, vai dar arquivo corrompido, vai ter que falar de novo aí, Felipe. Rapaz. Ai. O Matheus, tipo, é porque eu não falei na hora,